Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui no segundo dia da terceira edição do Brasil Epicentro Global de FPSO. E esse podcast é um patrocínio do Grupo TechOcean, Coutec e também da Air Swift. E hoje eu estou recebendo aqui, pessoal, duas feras do marketing que eu admiro, para a gente bater um papo muito importante sobre como as empresas que trabalham não só como FPSO, mas com outros tipos de embarcações, enxergam o marketing. E hoje eu estou aqui com Wander Guimarães, Letícia Proença, prazer, para bater esse papo com a gente. Para quem não conhece vocês, ladies first. Letícia, o que você faz, o que você é, da onde você vem? Conta o pessoal um pouquinho da sua jornada. Isso é um prazer, Matheus, obrigado pelo convite. Bom, já faz um tempo que eu trabalho com marketing, né? Já faz uma média de 10 anos que eu trabalho na área. E de 5 anos para cá, tive a oportunidade de conhecer o Grupo TechOcean e começar, naquela era pós-pandêmica, a trabalhar ali numa estratégia para eles. A gente foi crescendo juntos e de lá para cá a empresa triplicou. Eu tive a oportunidade de cuidar da parte visual, branding, comunicação deles, toda a parte de posicionamento, parte estratégica deles também, que é fundamental. Comunicação sem estratégia é falho. Então a gente começou esse trabalho aí. Trabalhei durante um tempo com a agência também, né? Legal. Cheguei a ter 25 clientes dentro da minha agência e resolvi direcionar todos os meus esforços mais na área de óleo e gás, por entender que é um desafio, eu adoro desafio, né? Então foi por isso que eu decidi, a partir de agora, eu quero entender esse mercado e eu quero virar a chave da comunicação desse mercado, porque é muito mais do que só uma logo bonita, uma frase de efeito, um post no LinkedIn, né? É muito além disso, é de dentro para fora. Então, o meu desafio pessoal e profissional hoje é virar essa chave do mercado e mostrar que é possível fazer comunicação exclusiva, integrada e estratégica para a empresa. E você, Wander, o marketing escolheu ou você que escolheu o marketing, cara? Cara, eu acho que o marketing que me escolheu e eu acabei escolhendo o marketing. Cara, já gerou 10 cortes aqui, né? Rapaz! Bom, vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, me chamo Wander Guimarães, sou CEO e fundador da Grove Hub hoje, né? Começamos como Grove Agency, hoje Grove Hub, porque nós somos um grupo de empresas, marketing, educação, tecnologia e consultoria. E o marketing, ele me pegou, digamos assim, eu trabalho já com marketing há muito tempo, enquanto executivo dentro do mercado de energia. E depois como empreendedor, iniciando, na verdade, a Grove como consultoria. Só que nós inauguramos na pandemia e ninguém queria contratar consultoria, mas todo mundo queria contratar marketing. Então a gente acabou indo mais para a vertente do marketing dentro da consultoria do que propriamente para a consultoria. E aí já se fazem 5 anos, a Grove Agency hoje ela faz parte da Grove Hub e a gente vem também com esse propósito de transformar a comunicação dentro do mercado de óleo e gás. Atendemos hoje os grandes players aí do mercado de petróleo. Trazendo consciência, educando o mercado com a importância de marketing hoje, que é um pilar fundamental para o desenvolvimento, e marcando presença aqui hoje na feira, está sendo incrível. Contato com várias pessoas aqui muito bacanas e falando sempre sobre marketing, educação, tecnologia, principalmente no momento da IA, né? Como que a gente pode estar fazendo as implementações da IA em conjunto com o marketing para desenvolver as estratégias das empresas de petróleo. Resumindo, eu escolhi o marketing me escolheu e viramos um só. E um ponto que eu percebo que é complicado para gente que trabalha com marketing é as empresas ou a empresa entender que tudo começa, na verdade, com marketing. Tudo. Se o marketing ele não está alinhado com a estratégia da empresa, se o marketing não está alinhado com o direcionamento que o board coloca, tudo, a força motriz para baixo, cada um vai jogar a direção, cada um vai puxar a corda para um lado. E eu queria começar a entender, vamos lá, Letícia, na sua visão, como que as empresas enxergam o marketing hoje em dia? De óleo e gás. Beleza. Nesse nicho, o que acontece? A gente tem um público-alvo, né, pra gente que é o do marketing, tá? Quem são os nossos compradores, tá? Quem contrata o marketing? Os CEOs hoje, né, os C-levels hoje, eles são 40 mais, 50 mais. Então a gente tem que começar entendendo que da onde eles surgiram não havia toda essa movimentação de comunicação, de marketing. Eles vieram de um tempo em que o mano a mano, o one-on-one, era o que fazia diferença, né? Eles iam lá,
porta a porta, deixava seu folheto, panfletinho. Cartãozinho. Isso é vão de forma nenhuma. A gente só tem que conversar com essas pessoas e mostrar. Isso funciona até certo ponto, porque as novas empresas vêm trazendo uma nova liderança, com uma nova forma de comunicação, e a gente precisa alcançar essas pessoas. Independente da sua idade, você precisa se comunicar, criar um vínculo, uma ponte. Porque se você não se adequar, isso se torna um muro e não uma ponte. Então, qual é o grande desafio da parada? Eles conseguirem enxergar que o marketing não é oba-oba. A gente saiu da caixinha de que é só gastar. Há um tempo atrás, né, o marketing é gasta. Se o marketing não estiver atrelado à sua estratégia comercial, você é uma empresa fadada ao fracasso. O marketing não serve para nada e o seu comercial está batendo de porta em porta, mas tem outro entrando. Você só está batendo na porta. Então, como é visto hoje, né? Qual é o maior desafio? Quebrar essa visão de que o marketing e o comercial não competem entre si, eles se complementam. Para mim, esse é o maior desafio. Marketing não é fazer a camisa bonita, é o porquê eu faço a camisa. Marketing não é sobre enviar uma proposta comercial, mas saber a dor do cliente para que a proposta possa vir de encontro à necessidade do cliente. Então não tem a ver só com algo aparentemente bonito, mas sobre sanar uma dificuldade. Esse é o desafio. Convencer os CEOs, as empresas a entenderem que é muito mais do que só uma feira. A feira é a exposição de uma marca. Mas quem é essa marca a fundo? É aí que mora a questão. E você, Wander, o que você acha disso? Então, marketing é venda, né? E dentro do mercado de óleo e gás e energia, um dos maiores desafios que nós temos enquanto prestadores de serviços de marketing e enquanto especialistas também dentro dessa... A gente costuma misturar marketing e growth, né? Com medição de resultados. Exato. Nós temos uma dificuldade, uma dor no mercado hoje, porque, como a Letícia falou, a maioria das empresas desse mercado da quarta camada, elas não surgiram diante de um planejamento, elas surgiram diante de uma oportunidade, né? Então a consciência com relação a marketing que nós precisamos ter hoje, ou que as empresas precisam ter hoje, elas não tiveram uma cultura voltada para esse tipo de visão. Por isso que você pega às vezes agora pequenas empresas que estão iniciando no mercado com uma estrutura de marketing de inbound e outbound bem definida e estão começando a incomodar grandes empresas físicas, muito pequenas na internet, e do outro lado a gente tem pequenas empresas físicas se tornando grandes na internet. Então o primeiro passo é as empresas começarem a entender o seguinte, cara, comunicação e marketing não são a mesma coisa. Comunicação está dentro do plano de marketing, mas não são a mesma coisa. E aí você pega grandes empresas com faturamentos milionários, aonde quem cuida do marketing dela é o sobrinho. É o RH. É o RH, é o QSMS, é o HSE. E por muitas vezes a gente vai fazer uma reunião de diagnóstico para entender o posicionamento ou a estratégia de marketing de uma empresa. Quem vem falar com a gente é o RH, o HSE ou é o QSMS. Por quê? Porque não existe dentro do planejamento estratégico da grande maioria das empresas, eu digo isso das empresas ali, PMEs e até médias empresas, eles não têm dentro do planejamento estratégico um budget ou uma estratégia definida para marketing. E quando a gente fala em marketing, a gente está falando num conjunto de ações que visa gerar um resultado. E marketing sem medição, marketing sem traqueamento, você não vai conseguir mensurar resultados. Então, por que as empresas não conseguem enxergar muito valor ainda em marketing? Porque como ele não mensura resultado, ele fica no campo do sentimento. E aí, como ele não tem como mensurar, ele acha simplesmente que fazer post nas redes sociais vai trazer um resultado positivo para ele. Então, o nosso desafio, enquanto especialistas na área de growth e de marketing, é trazer consciência. Por isso que nós temos dentro da Grove a divisão de educação, a Grove Academy, onde a gente primeiro educa o mercado para que depois a gente venda. Porque aí o cliente consegue não só enxergar valor, mas ele consegue ter clareza de que uma estratégia de inbound é uma coisa, de empower branding é outra coisa, de endo é outra coisa e de outbound é outra coisa. Sem contar o account base, que quando a gente começa a entender que eu preciso desenvolver uma estrutura de marketing para alguns clientes específicos, eu tenho um squad atendendo isso.
Então, esse é o grande desafio, é isso que eu acredito que os tomadores de decisões das empresas, que são essa média mesma persona, eles precisam começar a ter consciência disso, da importância do marketing. Porque o marketing é onde ele prepara todo o chão para que a empresa dele consiga transmitir de forma clara o problema que ele resolve e não o produto que ele vende. Quando ele conseguir fazer isso... E eu acredito que as empresas elas precisam colocar cada vez mais atenção no marketing, porque dentro do marketing eu trabalho com um nicho que é o marketing de conteúdo. Ok. Ou seja, eu trabalhei durante anos construindo algo que as empresas não focam muito nisso, que é construção de audiência. Ok. Construí uma audiência, qualifiquei essa audiência e essa audiência hoje é um ativo precioso que eu tenho, visto que nós temos hoje várias pessoas assistindo a gente aqui dentro e fora do stand. Não estão ouvindo o que a gente está falando, mas podem ouvir depois acessando nosso canal do YouTube, Matheus Rangel Carreira Offshore, nosso LinkedIn ou nosso Instagram, @Matheus_Rangel. E aí as pessoas vão ter a oportunidade de quê? De desenvolver vamos dizer, essa rede ali, através, quem contrata o serviço tem acesso à rede. Só que o que acontece? Uma empresa ela gasta no stand, num evento como esse, talvez aí no mínimo, sei lá, de 50 a 80 mil reais. Média. Uma média, 50 a 80 mil reais. Quando a gente vai colocar uma prestação de serviço básica que corresponde, quiçá, a 10%, 20% desse investimento, não tem um budget para isso. Aí, olha o que acontece com essa empresa. Ela investiu de 50 a 80 mil, deixa de investir mais 20% desse investimento total em marketing de conteúdo ou qualquer outro tipo de coisa, e no final das contas, ela não recebe nenhuma visita, ou recebe visita de lead frio, ou recebe visita de quem só quer conhecer o mercado, um estudante, uma pessoa que é de outra área, só quer conhecer. E ela investe esse dinheiro todo e no final das contas, lead zero. Matheus, isso é um problema cultural. Quando você implementa uma cultura de growth dentro das empresas, dentro da empresa de um modo geral, tudo tem que ser medido. Eu costumo dizer que tudo aquilo que você não quantifica, você não controla. Então, o fato de uma empresa estar posicionada aqui, com stand montado, etc., coisa e tal, ela é uma das estratégias do planejamento de marketing anual daquela empresa. E dentro dessa estratégia tem que haver medição. Por exemplo, em dado momento eu fui conversar com um cliente sobre uma das estratégias dele de fazer comercial em rádio. E ele me perguntou: Wander, como é que eu faço medição do resultado dos leads vindo pela rádio? Cara, hoje o que nós mais temos é telefone VoIP. Então você pode ou comprar um chip, ou comprar um telefone VoIP, colocar aquela propaganda com aquele número. Logo, todo o lead que vier em contato por aquele número veio da rádio. Outdoor com QR Code. Então é porque esse problema é um problema cultural, de consciência mesmo. De as pessoas primeiro terem um planejamento bem definido para marketing, ter um orçamento definido e ter KPIs atrelados a cada uma dessas ações, para que você possa medir o resultado, entender o que nós chamamos de ROI. Qual foi o resultado do meu investimento em cima disso? Porque quando você não cria essa consciência, e isso é um dever nosso, tá? Enquanto especialista, a gente precisa educar o nosso cliente desse setor a entender que marketing não é post bonito, que marketing não é data comemorativa. Isso faz parte de um planejamento de marketing, mas isso não é marketing, isso é comunicação. Então, enquanto a gente... não, acho que o nosso desafio enquanto especialista nessa área é educar o nosso cliente. É uma tarefa árdua? Sim. Mas aí isso vai estar muito atrelado ao seu ISP, né? Quando você define o seu perfil de cliente ideal. Eu atendo um cliente com mais consciência, ou eu atendo um cliente com menor consciência. É igual profissional pleno, júnior e sênior, né? Você tem um júnior, você vai dedicar mais tempo a ensinar. Você tem um pleno, você vai pagar mais a ele, ele vai te trazer mais resultado a curto prazo. Então é uma questão de consciência. Eu entendo que a gente tem que assumir esse papel, tem que bater na mesa mesmo e dizer para o CEO, não é assim que você faz marketing. Letícia, não é essa a melhor estratégia. Como que você fez para convencer a TechWatch a mudar essa visão dela de marketing? Porque eu conheço a TechWatch até um tempo. E é notório que existe um landmark. Antes da Letícia e pós-Letícia.
Como é que foi esse processo de convencimento para eles olharem para marketing com um olhar de estratégico, que posicionamento era importante para que o cliente enxergasse valor na marca e pagasse até mais caro? Como é que foi esse processo? Com muito orgulho e respeito a Júnior, ao Thiago, que foi o meu gestor direto desde o início desse projeto. Eu peguei esse projeto pós-pandêmico, né? Então, um caos, as empresas, as indústrias, sem saber como se comunicar, porque, cara, a gente só fazia o básico. A gente marcava A pandemia acelerou. A gente marcava o cafezinho e era ali que fechava contrato. E agora que a gente não pode marcar o café mais? E aí eles chegaram pra mim e jogaram essa bomba no meu colo. Letícia, e agora? Eu falei, e agora? Pergunto eu, e agora? O que vocês querem fazer? Né? E aí, como foi esse processo, né? Eles reconhecendo que a gente precisava virar a chave pra gente fazer acontecer. E eu com muita disposição de fazer acontecer. Porque eu perguntei, quem é a nossa equipe de marketing? E eles me responderam, você. Né? Então, quando eu olhei para aquela oportunidade ali, eu também vi uma oportunidade de eu crescer como profissional, né? E fazê-los crescer, na verdade, de fazê-los mostrar quem são, porque eles são muito grandes, sempre foram muito grandes, mas não sabiam mostrar quem eles eram. Né? É um desafio. Então eu falei, olha só, então a primeira coisa que a gente vai fazer é um estudo de como vocês fazem o que vocês fazem, tá? Então vamos lá. Me manda todo o material que vocês têm, me manda quem são os contatos que vocês têm, quem é a equipe comercial, quem que vai fazer visita em cliente, como que é essa abordagem de vocês, eu tenho que entender, porque primeiro eu tenho que botar dinheiro no caixa para depois eu gastar o dinheiro, né? Então, cara, me passa, vamos entender como que isso vai acontecer. E a gente sentou e desenhou o processo. Primeira coisa que a gente fez. Segundo passo que a gente fez, falei, olha só, não tô preocupada no quanto a gente vai investir agora. Vamos gastar HH, porque vocês já vão ter que fechar um contrato comigo, certo? Então agora vamos gastar meu HH com isso. Boa. Como vocês abordam esse cliente aqui? Assim, assim, assim. Quais são os produtos e serviços que vocês vendem para eles? X, Y e Z. Beleza. Esse aqui. Qual é o ponto forte de vocês com esse aqui? Mapeamos todos os nossos clientes, onde estavam os gaps, onde estavam as falhas, não só na comunicação, mas em todo o processo de entrega de serviços e produtos. Dali a gente começou a fazer reuniões e abordagens direcionadas. Foi o primeiro ponto que a gente fez, foi a primeira coisa que a gente fez. Eu reformulei todas as nossas apresentações comerciais, trazendo a apresentação direcionada. Não tinha mais apresentação geral de empresa. Ah, eu faço isso, faço isso, faço... Não. O que você vende para ele? Toma aqui. É isso aqui, a gente vai ser especialista nisso aqui. Depois a gente cresce cartela com ele, mas vamos nos fortalecer no que a gente já tem abertura de mercado. É a landing page fixa, Exato. Física que você Primeira coisa que eu fiz foi isso. Bacana. Segunda coisa, que logo é essa que vocês têm? Rebranding. Rebranding. Agora, além da logo, quem são vocês além dessa representação visual? Quem são vocês atrás dessa logo, né? E aí eu comecei a cavar a história deles, o que eles fazem, como eles fazem, por que eles fazem. Cara, vocês têm que ter um porquê mais forte do que só isso aqui. Tem que ter. E aí dali eu comecei a entender quem era a Tech Ocean, com o coração do Júnior, com a cabeça do Thiago, horas com o coração do Thiago, com a cabeça do Júnior. E ali a gente construiu uma ideia de quem nós gostaríamos de ser reconhecidos, quem nós queremos ser, quem nós somos, né, na nossa essência. E foi daí que a gente começou. Quando eles viram que eu não ia ser uma agência que ia fazer post bonito, como eu faria para eles e para qualquer um, quando eu falei, cara, o desafio é nosso, não é mais deles, não era só meu, era nosso. Eles falaram, cara, não larga essa garota não. E eu falei, eu não vou largar vocês não. E aí eu assumi o compromisso e dali em diante foi uma parceria que, segundo o Júnior, eu só saio se eu tiver 80 anos de idade não querendo trabalhar, que se ele quiser, ele me aposenta lá dentro. Foi isso. O Júnior é fera. E aí a gente percebe que o processo leva tempo. Leva tempo. Só que uma vez que você consegue fazer... Não, eu acredito que o que a gente está fazendo agora aqui é algo que tinha que rodar no briefing da empresa lá pra galera dar uma olhada. No onboard, é verdade. Ó, marketing, tá aqui, ó. Assiste esse vídeo aqui lá no podcast Onda de Energia do Matheus lá, que você vai entender basicamente o que é marketing. Mas
o posicionamento está ligado diretamente ao investimento. Ao resultado. Exato. Exatamente. Uma vez que você tem investimento, você começa a melhorar seu resultado. Porque você se posicionou, você vai começar a abrir canal em outras mídias, e aí o seu cliente vai começar a falar assim, caraca, a Grove mudou, a TechOcean deu uma mudada em relação a... Isso é branding. Porque você mudou seu posicionamento. É isso, é branding. E uma coisa também... Eu falo por mim aqui rapidinho, aqui, ó, eu tô com um stand aqui na feira. É isso. Mas eu tô aqui me posicionando automaticamente. Esse posicionamento reforça a minha marca, que na hora que eu botar um preço, o cliente vai falar. É o ele Mateus. tem uma equipe, ele tem uma estrutura Construção a de valor, zelar, autoridade. e aí as pessoas vão parar de olhar preço e começar a enxergar valor. E é sobre isso que eu queria tá até falando com vocês. A gente trabalha pra caramba, gente. A gente não só grava vídeo, faz post, nada. Isso aí é o topinho do iceberg que você vê. Existe estratégia, existe muita renúncia, porque você quer fazer aquilo, mas aquilo não está atrelado com a ideia da empresa, e às vezes é o seu melhor. Mas não do que sim. Mas não do que sim. Esse é só o Instagram. Sabe o que é o Instagram? Que a gente posta É só o as coisas palco. bonitas. É só o palco. Né? Mas por trás disso existe toda uma estratégia, né? Uma coisa Trabalho. que é legal a gente falar, a comunicação foi um fator também muito principal nessa mudança de posicionamento da Sim. TechOcean. Então eu contratei um designer muito bom da época, expliquei um designer que entendia de estratégia, não era qualquer designer, que ele soubesse que tipo de tipografia vai conversar com a força da marca que eu gostaria de passar. Que tipo de cor vai transmitir a força que eu queria trazer? Eu costumo dizer que a TechOcean é um rock and roll. A gente é rock and roll. Se tem uma coisa que a gente vende, é time, tempo. O cliente liga para amanhã e a gente tem. Qual é o nosso maior valor? Pessoas e tempo. Então, quando você pensa em TechOcean, você não vai ouvir bossa nova com a gente, não. Vai ser MPB, não. Vai ser rock and roll. Vai ser rock and roll. Então, quando eu chamei um cara para trabalhar com a gente, eu falei, cara, eu tenho um projeto pra gente que vai ser rock and roll. Ele falou, eu adoro rock and roll. Eu falei, então é você. Então, dali, você começa a construir parcerias estratégicas que entendem do que você está falando, que te posiciona, te impulsiona para onde você quer ir, e que faz essa marca ganhar consolidação em tudo que você precisa. E aí a comunicação se comunica, os resultados vêm impulsionando toda a marca e traz o resultado que a gente quer. E aí o comercial fala, cara, agora eu posso ir lá, posso cobrar o quanto eu preciso, porque eles já entenderam o que a gente faz. Eles entenderam que eles vão pedir uma coisa para amanhã e a gente vai ter para oferecer. Porque antes era se der, né? Agora não, agora a gente entrega. Né? É perfeito. Incrível ouvir isso. Eu acho muito bacana porque no marketing tudo é time. A gente não pode perder o time. E no growth é assim também. A cultura de growth é uma cultura de teste. Faz, testa, faz, testa. Eu tenho certeza que o seu podcast aqui, ele surgiu, saiu uma ideia, pintou uma oportunidade, você correu e juntou as pessoas, os patrocinadores e está aqui sentado e está fazendo, está realizando. Cara, vamos fazer esse MVP, vamos ver se vai dar certo, se não vai. E isso é muito bacana. Ter essa cultura é fundamental, mas o que a Letícia falou é incrível. O fato de você entender primeiro com quem você vai falar e o que você vai transmitir é fundamental para que o marketing te traga resultado. E tem algum marketing, alguma empresa no mercado de óleo e gás que vocês admiram? Eu tenho. Eu também tenho, um queridinho do coração. Eu tenho também. Eu acho que é comum. Nós três. Quer uma dica? Vamos lá, vamos falar junto então. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Prio! Muito bom. Não tem como, né? Muito não tem bom. como a gente negar que eles vieram revolucionando a comunicação, né? Eu gosto muito da pegada deles. Porque não é só a comunicação, né? É o todo. Eles trouxeram uma energia diferente para o que tange a indústria de óleo e gás. Mas essa cultura começou de cima para baixo. De cima para baixo, exatamente. Houve permissão. Sim. E precisa de coragem, tá? O Nelsinho, garoto jovem, descolado, permitiu que a liderança fizesse, a liderança com liberdade Autonomia. fez, com liberdade e autonomia, amparo, caixa. Né? Caixa. Bom, hoje, tudo cara, fica fácil. na última vez que eu vi aquele povo subindo aquele prédio, eu falei, caraca, meu irmão, eles... superaram, O que eles vão fazer mais? Eu deixo aqui bem claro, meu sonho, Prio, é um dia ir na unidade de vocês e poder gravar com o time de vocês um conteúdo
que talvez vocês ainda não gravaram com a digital do Matheus Rangel. Vai gravar. Fica gravado, fica aqui agendado aqui pro time. Eu não vou falar nomes aqui da Prio para não botar ninguém, mas eu quero dizer aqui pro time de comunicação estratégico aqui para vocês. Já jogou no universo, vai acontecer. Já joguei pro universo, agora vai acontecer, só no seu tempo, mas já vai acontecer. Já aconteceu. Pode ter Então, certeza. eu admiro muito o marketing deles, eu acho que legal. é totalmente disruptivo e eles conseguem, dentro de uma informalidade, manter a formalidade da empresa. Poxa, Mas porque há processos, tá? Exato. É uma empresa com processos flexíveis, mas tem processos. Então, quando você faz isso, você consegue brincar com outras coisas que não influenciam diretamente no resultado da empresa. Né? Uma coisa que eu converso muito, hoje a gente está com um braço da Tech Ocean lá em Houston, Sim. o Matheus já está sabendo, né? A gente abriu um braço em Houston, Legal. que é a Tech Ocean Services, estamos começando um trabalho lá. E o Thiago, ele já vem com uma visão um pouco mais disruptiva, até por ser mais jovem também, um pouco mais ousado em algumas situações, né? Com a liberdade que o Haroldo dá, né? Então isso a gente consegue fazer isso. E uma coisa que eu sempre converso com ele, Thiago, sabe de uma coisa? A gente admira o marketing da Prio, né? Ele admira, eu admiro. Cara, não tem como, né, a gente não falar sobre isso. Por que que isso acontece? Porque isso tá na veia deles. Eles não são só uma comunicação legal, é quem eles são. Então, quando a gente entende a nossa essência, você consegue externar isso da melhor forma possível. Entende? Então, eu acho que o segredo é... Tá, não ser eu quero artificial. Isso, eu não quero fazer porque o outro tá fazendo. Eu quero Isso. encontrar a nossa veia, pô. Eu Perfeito. quero ser legal dentro do que a gente é. É isso. Então, isso faz total diferença. O DNA da marca, ele precisa gritar. autenticidade. Autenticidade ao extremo. Nós tivemos um caso de um cliente que hoje é cliente, mas quando ele procurou a gente perguntou qual é o principal motivo de você estar procurando a Grove para fazer o seu material, sua estratégia. Ele falou, não, porque o meu concorrente está fazendo. Eu falei, cara, então a gente não vai conseguir te atender, infelizmente. Se o seu propósito é fazer marketing porque o seu concorrente está fazendo, a gente não vai conseguir te atender. E aí a gente trouxe consciência para ele da importância do propósito, de como fazer, qual seria a melhor estratégia, por que caminho ir. E aí ele, cara, eu nunca tinha olhado por esse prisma. Realmente você agora abriu para mim um campo de visão que eu não tinha percebido. E aí é aquilo que eu te falei, trouxemos consciência para depois fazer essa conexão aí e começar a gerar o material dele, entendeu? Queria fazer uma pergunta. Vai lá. Como que é para você o desafio de gerir várias empresas? Tá. Você trabalha exclusivo no setor de óleo e gás. Como que é para você pegar produtos e serviços tão parecidos e conseguir distinguir essa essência de cada empresa? Louco, isso é loucura. Quando você falou no início, que antes eu atendia 20, 25 clientes e depois eu resolvi me dedicar a uma empresa só. E isso é um grande desafio enquanto gestor, para que você consiga montar os melhores squads para atender as particularidades de cada uma das empresas. Perfeito. Porque quando você tem contas onde o cliente tem a consciência do investimento e do prazo, porque é um projeto de marketing, não é uma ação de um tráfego pago que você coloca um recurso aqui e vai voltar aqui. Você precisa ter um tempo médio de maturação. Então hoje as ferramentas que nós temos, elas nos auxiliam muito nesse processo, inclusive na escolha da CS. Porque não só a CS como time, como você falou, nós temos dentro do nosso processo lá de criação dos nossos designers, por exemplo, nós temos um designer que ele é muito bom na parte de peças criativas, nós temos uma designer lá que é especializada em branding, rebranding de marca, então ela tem especialidade dentro de tipografia, psicologia das cores, etc, coisa e tal. Então o desafio é, primeiro, entender a fundo cada negócio, saber criar no cliente a consciência de que é um projeto de médio e longo prazo e a partir daí construindo isso no dia a dia. Não é fácil. E que também é difícil deles entenderem essa história do médio e longo prazo, né? Porque eles Exatamente. querem resultado para ontem. Para ontem. Levou 20 anos para investir em marketing. Exato. Quando investe, quer que o Matheus Rangel traga Resolva. resultado com uma semana. E não Exatamente. é. Por isso que eu estou falando, o nosso papel, aliás, todo negócio é um negócio de educação. Todo negócio é um negócio de educação. Você é um educador. Educar ajuda a vender. Exatamente. Educar é a parte do processo de vendas. Então, quando a gente começa a entender que o nosso papel é ser um educador,
a gente começa a trazer essa consciência para eles. Não é fácil, é trabalhoso. Difícil né? de encontrar os profissionais corretos. Muito difícil de encontrar, mas faz parte do nosso desafio aí enquanto marketing. Mas quando a gente unifica isso com marketing e vendas, e lá no fundo do funil começa a apresentar o resultado, a gente nota o sorriso lá, né? No nosso cliente. Caramba, realmente funciona. Eu falei... E o sorriso do cliente é o meu sorriso. É o nosso Claro. sorriso, exatamente. Então esse é o grande desafio. E caminhando unificar marketing e vendas. E dando aquela caminhada agora pro final. Já? Se você... Pô, falta 15 minutos e meu outro Puxa vida. convidado já passou ali fora 2 vezes olhando pra mim já. Puxa Brabo. vida. Sacanagem. Se vocês pudessem ter a oportunidade de estar na frente agora de vários profissionais da área de comunicação e vários profissionais aí que são tomadores de decisão e pudesse dar um recado para eles, qual recado você daria, Letícia? Vai lá, Letícia. Vamos lá. Primeiro, profissionais da área de comunicação, marketing, branding, ampliem os horizontes de vocês. Saem da caixinha. Não existe certo e errado. Existe o que dá certo para aquele determinado projeto, para aquela determinada empresa. Não existe uma fórmula mágica. Não existe uma receita de bolo que vai te tirar de um ponto A e te levar a um ponto B, porque nem toda empresa está no ponto A. Então pensa sempre nisso. Aonde está quem eu quero atingir? É ali que você vai trabalhar as melhores estratégias e ferramentas de maneira direcionada. E não se prenda a rótulos ou se colocar numa caixinha onde você só atua naquilo ali. Explore, você tem muito para explorar. Se você está no mercado e não está pescando ninguém, você está pescando errado. Acho que esse é um recado importante para os profissionais da área, né? E você, Boa. Wander? Se eu fosse mandar um recado agora para o pessoal, eu falaria direto com o dono. Já nesse direto primeiro nele. momento. Eu falaria direto com ele, que é o tomador de decisão. De primeiro, criar a consciência de que marketing é venda. Segundo, de que marketing sem mensuração não é marketing, é despesa, não é investimento. Terceiro, de que muito cuidado com métricas de vaidade. Likes, Likes, curtidas, comentários. Curtidas e comentários, eles não colocam resultado no caixa da empresa. São importantes? É uma métrica de avaliação? É uma métrica. Sem dúvida. Exatamente. Mas não é a principal. A gente costuma dizer que o mais importante para a gente é a conta. Ele pode ter 3 seguidores. A gente consegue pegar uma conta de 3 seguidores e falar com 100 mil pessoas. Então, e outra, não entregue um dos principais setores da sua empresa na mão do seu sobrinho, aonde você investe R$300 para poder fazer o seu marketing. Para fazer o marketing não, para fazer post. Para fazer post. Por quê? Nós estamos evoluindo em uma velocidade absurda. As estratégias estão aí, as ferramentas estão aí, e as empresas que já entenderam isso estão acelerando numa velocidade muito grande e estão começando a ganhar espaço e fatia de mercado. Então, para você que tem um negócio estabelecido, mas que sente que você estagnou, que o seu time comercial só está ali tirando pedido, que a maioria das empresas o time é reativo e não tem prospecção ativa, não tem outbound, não tem nenhum tipo de trabalho estratégico, chegou a hora de você criar a consciência de que você precisa montar uma estrutura de marketing alinhada com seu time de vendas. E que ambos precisam caminhar juntos e medindo resultados, anexado ao seu CRM, fazendo análise de métricas. Importante dizer, marketing com vendas sem CRM é igual açougueiro com faca cega. Não vai funcionar. O time de vendas no início vai ficar um pouco relutante, mas depois que ele entender a importância da implementação de um bom CRM, atrelado às suas ações de marketing, os resultados certamente serão muito melhores. Então a dica que eu dou, olhe para o marketing com carinho, olhe para o seu time comercial e cobre dele um posicionamento junto com o time de marketing. Marketing maçarica comercial, comercial maçarica marketing. Ambos têm que caminhar juntos, ambos precisam ser marido e mulher. Ambos têm que dar liga. Marido e mulher.
tem que ser um só. Marketing tem que gerar resultado para venda, venda tem que gerar resultado para marketing, porque não existe essa questão de que, até hoje, ambos brigam, né? Sim. Eu te entreguei 200 leads e você está dizendo que meus leads são ruins. Não. Enquanto ambos não entenderem que precisam trabalhar muito juntos, os resultados não vão aparecer. Então, donos de empresa, foquem em mim. Se vocês não abrirem os olhos de vocês para as estratégias corretas de marketing, vocês terão sérios problemas nos próximos anos. E eu, como um bom marqueteiro, vou deixar o link do Wander aqui nos comentários de afiliado para você comprar no link dele. Eu já vou ganhar 10% já dessa comissão. Boa. Aí, tô brincando. Peraí, eu quero A um Letícia lugar de não fala pode também. vender, né? Calma, Letícia não Calma aí, pode Letícia, vender. Letícia Calma vai lá. vender, Letícia, alguma Vou coisa? mesmo. Como é que eu não vou? Eita, eu gosto Apesar assim. da exclusividade que eu tenho com a Tech Ocean em relação a serviços industriais, né? Eu estou abrindo mercado sim para novas áreas. Então, porque eu desejo aplicar essas mesmas estratégias de forma exclusiva e dedicada, mas para nichos que se complementem, que conversem e não necessariamente de óleo e gás. Então, jamais eu quero ser uma competidora desse rapaz aqui, isso? rapaz. Eu não entro para isso, não. Isso é saudável. Jamais. Não. Eu quero ganhar destaques em marcas específicas para que eles possam ser líderes naquilo que eles fazem. Então, esse é meu objetivo. Se você quer ser um líder de mercado, se você acha que falta alguma coisa na sua empresa, na sua comunicação, na sua equipe de marketing, talvez seja eu. Talvez não, é. Talvez não, acredito que seja Joguei eu. pro universo, hein? Acredito que seja eu. E pessoal, vou deixar o link da Letícia também aqui embaixo, aqui, para quem comprar aqui, 10% aqui, você já tá ajudando o nosso canal. O cupom Mateus É 10. o Mateus 10, ó, o cupom Mateus 10, comprou com o cupom Mateus 10, já cai direto na conta. Mateusão, se você me permitir, eu não poderia esquecer de falar sobre isso. As empresas que estão fora do LinkedIn hoje também estão jogando muito dinheiro fora. Mas você acha que tem empresa ainda fora do Claro LinkedIn? que estão. Eles não entenderam o LinkedIn ainda. Não entenderam o LinkedIn, Matheus. Não está claro ainda. Não está explícito quais são as estratégias corretas no LinkedIn. Por isso que sempre que nós conversamos de LinkedIn, seja com os BDRs, sejam com os SDRs comerciais, ou seja com o próprio departamento, ali, né? O closer ele tem mais consciência, porque quando cai para ele já está pronto para fechar. Sim. Mas o BDR e o SDR, eles ainda não estão utilizando. Quando eu falo BDR e SDR, eu estou falando da galera do comercial. Eles ainda não estão familiarizados ao LinkedIn na sua máxima performance. Então, LinkedIn é uma ferramenta importantíssima para prospecção e geração de conexões e novos negócios. Legal? Se você me permite, semana que vem a gente vai ter mais uma turma do LinkedIn Professional lá na Grove, na nossa divisão de educação. Eu quero convidar você também no dia 23 agora, tem mais uma turma. Opa. Ainda dá tempo de se inscrever. Vou me inscrever. Um dia inteiro de imersão lá, aprendendo. A gente literalmente abre a caixa de ferramenta e ensina tudo, passo a passo, pega pela mão do início ao fim, para que os nossos alunos saiam de lá com seu LinkedIn configuradinhos aí para ser uma verdadeira máquina de prospecção ativa. Full time. Então não deixem de estar lá no LinkedIn Professional comigo, Matheus Rangel, Gabriel Januário e Yuri Guimarães. Vai ser um dia de imersão incrível lá, com várias empresas lá, e é um excelente negócio, é um excelente lugar para fazer network. Sim. Porque são empresas lá, pessoas das empresas, então é um lugar muito bom para fazer network. Vai lá pescar no nosso aquário. Vou mesmo. Vai ser muito legal. Pessoal, chegamos aqui ao fim de mais um episódio do Ondas de Energia, o podcast que nasceu para conectar vozes de diferentes áreas, seja marketing, seja comercial, seja o time de comércio exterior, o time de manutenção, engenharia. Nós conectamos o setor de energia como um todo. Então, seja você de qualquer área, o nosso objetivo é te conectar com ela e fazer com que você leve a sua mensagem para o seu público-alvo. Nós estamos no segundo dia da terceira edição do Brasil Epicentro Global de FPSO e eu agradeço a Letícia e ao Wander por ceder um pouco do tempo de vocês aqui com a gente e trocar essa ideia maravilhosa, e também agradecer a Grove por ser nossa parceira, essa logo que você está vendo aqui,
Foi eles que produziram para Pois é, mim, foi. aqui tá no microfone, e agradecer a Tech Ocean por ser a nossa parceira também aqui nesse projeto, e também a Coltec e a Air Swift. Continue com a gente, pessoal, porque é só o começo, estamos no segundo dia, ainda tem mais coisa pela frente. Bora!